Fala, gente, tudo bom? Aqui é o Perro. Vamos aqui para mais um estudo do mercado aqui do mini índice e o mini dólar. Hoje é dia 6 de 5 de 2021. Vamos começar aqui pelo mini índice, que foi um dia que eu costumo dizer que é o Search and Destroy. É um dia que pega stop de todo mundo, né? Fica nesse vai e vem aqui, ó, o dia inteiro, tá bom? Então, o que a gente pode levar em consideração aqui? As linhas do último dia, que eu sempre marco, né? A gente está sempre observando isso. Esse topo aqui, ó, se você tivesse deixado marcado do último dia, por exemplo, esse fundinho aqui, ó, que até então o mercado estava rolando aqui, ó, ele estava aqui ainda, então a gente tinha marcado esse fundo para ver o que ia acontecer. Se tivesse deixado marcado, teria sido relevante também, tá bom? Basicamente, essas duas linhas. Podia até marcar uma intermediária aqui, que eu não gosto muito, marco mais as extremidades, mas aqui foi uma região importante, onde o preço segurou bem, ó. Pode ver que hoje foi um fator nas decisões? Foi até, ó, respeitou aqui, segurou aqui várias vezes, segurou aqui, ó. Tá vendo? Trabalhou aqui no pullback em cima dela, final do dia aqui também segurando. A gente deixa marcado, né, para ajudar na nossa análise. Tá bom? O que deu para fazer hoje aqui? Como eu disse já nos outros vídeos, dias que estão aqui muito assim, meio sem tendência, é bom para executar a nossa estratégia de Donchian. Então a gente pode ver aqui, basicamente sem considerar a Fibo, ela teria dado uma entrada aqui, ó, pegou na Donchian, alguns canais juntos, né? Deu esse martelo invertido até a média. Aqui não pegou na Donchian, mas esse martelinho poderia se considerar uma compra até aqui também, dentro do contexto, mas não pegou na Donchian, não executo. Aqui foi meio chato, ó, que quando ele vem o preço fazendo uma deriva desse jeito, a gente sabe que ele está para reverter. Considerando que ele estava em dois canais de Donchian aqui, a gente poderia fazer um rompimento dessa região aqui de acumulação, uma compra até a nossa média de alvo aqui da estratégia, considerando também, vamos verificar, tinha até passado um pouquinho o alvo, né, desse espelhamento aqui. Ou, melhor dizendo, a gente poderia ter feito dessa maneira, deixa eu ver. Tinha passado um pouquinho o alvo de Fibo, né, então não dá para considerar muito a Fibo aqui. Mas a estratégia também deu aqui também, porque pegou na Donchian, deixou esse candle aqui quase engolfando o último, né? Uma espécie de harami, uma espécie de... eu não sei dizer mais ou menos, né? Cada um chama como quiser, mas pegou na Donchian e deixou um candle de reversão. A gente pode chamar assim, ó. Aqui foi meio um cenário de reversão. Candle de reversão. Tá vendo? Em dias assim, ela é uma estratégia boa. Aqui deu, ó. Porém, é muito delicado, né? Deu esse candle de reversão aqui, uma espécie de harami, stop aqui. Teria dado a entrada. Ou se você não entrar aqui e ver que ele fez essa derivazinha aqui, ó, que é diferente, né? Uma deriva de uma bandeira de alta. Se a bandeira vem bandeirando, é continuação. Se ele vem na deriva, significa que ele vai cair. E foi o que aconteceu aqui, ó. Ele veio derivando um pouquinho, caiu. Igual aqui, ó, ele derivou, veio a deriva. Seria diferente de uma bandeira de baixa, né? Que seria assim, a continuação. O preço faria isso, continuaria. No caso aqui, ele veio, ele fez uma deriva e reverteu. Não sei nem se eu comentei isso nos últimos vídeos, mas fica aí o aprendizado. Foi um dia um pouco embolado, um pouco difícil, né? Mas algumas vezes a estratégia se mostrou muito eficaz aqui hoje também. E assim, gente, eu vi um cenário aqui, hoje o vídeo vai ficar um pouco comprido mesmo. Eu creio que quem tem interesse tem que gastar um tempinho estudando, né? Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Eu uso um layout aqui, todo mundo deve conhecer aí o Ogro de Wall Street, né? Aí no mercado. Eu fui aluno dele, fiz a mentoria dele, né? Mentoria não, né? A gente chama de sala ao vivo de análises. E fiquei alguns meses onde eu aprendi muito, 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 muito. Isso mudou minha percepção. Na teoria, pelo que eu aprendi com ele, era o seguinte, esse cenário aqui, ó. Vou explicar para vocês, fica um aprendizado também. Fez esse fundo, o preço veio, cortou a média de 9, cortou a média de 20 Tabajara, recuou um pouco e ativou o nosso pivô. Quando ativou o nosso pivô, falei, opa, fez o pullback. A gente poderia traçar uma FIBO aqui já. Vou até traçar para vocês verem. Quero mostrar para vocês a análise, como foi feita e o porquê teria dado errado. Tá vendo aqui a FIBO? Isso aqui é o Prior Quote, né? Ó, ele ativou o pivô aqui, fez o pullback no 50%,
porque é uma região que o índice corrige muito, é a linha de 50%. Isso eu aprendi, inclusive, com ele. No rompimento desse candle de dúvida aqui, parecendo uma cruz, uma libélula, parece meio que uma... Como é que eu vou explicar? É, tipo um martelinho, né? Tipo um candle de dúvida de reversão. Ou seja, o contexto, ó. Veio, recuou, rompeu, fez o pullback nos 50% e rompeu de novo. Aqui a gente poderia pensar em uma entrada no rompimento dele com o stop aqui atrás, que inclusive o stop ficaria atrás da média de 20, que ela estava querendo virar verde já, a média, tá vendo? E os candles estavam vermelhos, né, que é a queda, vermelho e branco, estavam se tornando verdes. Opa, uma alta. Por que eu não entrei? Dentro da análise que eu aprendi lá com ele, isso aqui daria uma compra até o primeiro alvo de Fibo. Por que deu errado? No caso, a gente teria sido estopado aqui, ele veio até a base, aqui, ó, até a média de 200. Porque essa linha pontilhada laranja é a VWAP. Não sei se todo mundo conhece aí, eu vou ver se eu preparo um material da VWAP para explicar para vocês, que eles costumam dizer que é as médias tubarões. A VWAP bem na cara aqui, ó. Lógico que ia segurar o preço, ó. A VWAP é onde está a briga mesmo das instituições financeiras. Tá vendo como segurou? Então, dentro desse contexto, aprendam isso. Fez o pivô, tá vendo? Armou, recuou, rompeu, pode ver que segurou já na VWAP, corrigiu na linha de 50%, deixou esse candle aqui com a média virada a 9 para cima, a 20 virando, daria uma compra até o primeiro alvo, porém, a VWAP atrapalhou. Tá bom? Eu quero que vocês aprendam isso, isso é muito interessante a gente estar analisando. Eu vou analisar mais vezes dessa maneira para a gente ver. A média 200 estava abaixo, a 400, perdão, a 200 estava abaixo também, porém, outro fator relevante, o início do dia tinha sido como? O início do dia já tinha sido assim, ó, em formato de cone. Então, se o dia já tinha começado assim, já era de se esperar que o resto do dia também seria assim. Isso era outro fator que inviabilizava a nossa compra aqui, além da VWAP na cara. Tá bom? Fica essa lição aí, ó. O dia começou embolado, então a gente tem que ficar já esperto na continuação do dia, tá bom? Vamos aqui pro dólar. Ah, e outra, a média de 20 aqui embolada também, ó, tá vendo? Vamos pro dólar. O índice foi mais ou menos isso. O dólar, hoje eu vou estar falando aqui referente à nossa estratégia da Donchian, dias assim com forte tendência, como eu já disse em outros vídeos. Evitem operar a Donchian. Eu diria assim que arriscaria uma entrada batendo no alvo de Fibo. Aqui pode ver que bateu na Donchian de 610, como ele vinha batendo já o dia inteiro. Porém, qual é a diferença daqui? Por que aqui não deu entrada? Não foi nem até a média de 9, só foi uma vez aqui, ó. Por que aqui foi até a média de 9 e aqui foi até o nosso alvo? Vamos deixar circulado aqui que a gente vai entender. Por que só funciona essas duas vezes nossa estratégia. Quem não sabe que estratégia é essa, está chegando no canal, eu vou deixar um vídeo aqui para a gente estar aprendendo ela. No final aqui vocês conferem. Por que só deu certo essas duas vezes? Vamos traçar a Fibo. Lembra que a gente só opera Donchian no alvo de Fibo. Ó. Pivôzinho, alvo de 100% de Fibo. Aqui ela deu o alvo lá, tinha a média de 9. O primeiro alvo, na verdade. E por que aqui ele foi no nosso segundo alvo? Porque, na verdade, nosso segundo alvo é essa média de 17 aqui. Vamos ver. Ó. Espelhando essa pernada aqui, pode ver que ele corrigiu, segurou bem aqui. O contexto tá legal, rompeu, corrigiu bem em cima aqui. Tá vendo? Ó? Então, o contexto para essa Fibo está bem traçado, está bem legal. E ele segurou no alvo, o terceiro alvo dela. Costumo dizer, às vezes, primeiro alvo, segundo alvo não é tão confiável quanto o terceiro. O terceiro, o preço já fez o movimento que tinha que fazer. E um detalhe importante, que eu já falei em outros vídeos para vocês. Quando o preço faz isso, ó, fundo duplo, dá uma compra. Eu costumo dizer que ele passa até do nosso alvo, às vezes. Tá bom? Passou do nosso alvo, passou do nosso alvo. Deu uma comprinha legal aqui. Vendo que interessante? Nossa estratégia aqui por si só teria dado esse Harami aqui, teria dado uma compra até o primeiro alvo. Porém, como ele veio forte o dia inteiro, eu não confiaria arriscar aqui mesmo sendo o alvo de Fibo. Porém, quando ele fez esse outro fundo aqui e começou a subir, eu não confiaria arriscar aqui mesmo sendo o alvo de Fibo. Por quê? Porque ele veio forte o dia inteiro, eu não confiaria arriscar aqui mesmo sendo o alvo de Fibo. Porém, quando ele fez esse outro fundo aqui e começou a subir,
depois desse candle, eu já observei que esse cenário estava ficando interessante. Por mais que ele estivesse em cima da 9 aqui, poderia arriscar uma compra. Contexto. Veio caindo o dia inteiro, já caiu muito, uma hora vai começar a reverter. Não vou adivinhar fundo, porém era terceiro alvo de Fibo. Não bastasse isso, vamos colocar mais limpo aqui. Não bastasse isso, aqui é o terceiro alvo de Fibo, né? Lembra que eu falei do contexto? O que o gráfico está dizendo para mim? Vamos espelhar essa pernada aqui, ó. Uma Fibo maior, pode dizer assim, né? Alvo de 100% de Fibo. Mais uma confirmação. Então, no curto prazo e no longo prazo, ele vinha caindo bastante já e fez esse fundinho duplo. Então, prestem atenção, nossa estratégia, quando pega na Dontia, dá alvo. Ainda mais fazendo fundo duplo. Ou se fosse na alta, um topo duplo, né? Quem gosta de arriscar um pouquinho e bater a meta de manhã, é um horário que eu recomendo muito também. De manhã, às vezes dá umas entradas boas, ó. Por exemplo, Dontia deixou esse martelinho. Era alvo de Fibo. Não deixa de ser. Vamos testar aqui, ó. Poderia considerar esse pivôzinho aqui, mas não é meio um pivô. Então não daria para considerar. Mas é um martelo na Dontia. E o dia a gente sabe que ele começa bem volátil, né? Com bastante volume. Robô de institucional operando. Gente se posicionando. Então daí uma comprinha aqui de uns 10, 12 pontos. Daria esse alvo aqui, vamos ver. 12 pontos praticamente. Pode ver que no índice também deu isso ontem, ó. No começo do dia aconteceu a mesma coisa. Dontia, o martelinho para baixo, foi até o alvo. Então, dependendo do contexto, olha a diferença como começou o índice hoje o dia, fazendo um cone, e olha como ele começou ontem, fazendo uma correção. A gente tem que observar muito isso, como se inicia o dia no gráfico, que muitas vezes ele dita o resto do dia. Como eu disse aqui, o índice ó, ficou o dia inteiro dentro do mesmo cenário. Vai e volta, pegando stop de todo mundo. Tá bom? Outra observação interessante. Como eu disse, eu não uso uma estratégia só, eu uso várias. E eu trago aqui para vocês, né, perdão, alguns cenários delas. Tem uma estratégia que a gente usa aqui também, que é os 3 soldados nos 15 minutos. No índice, vamos observar aqui, eu nem fiz análise, vamos observar o que teria acontecido. Vamos ver se no índice teria dado alvo. Vamos montar aqui nossa Fibo rapidinho. Ela é modificada, tá bom? A gente tira os níveis de 38, 61, põe de 25% e 75%. Ó, teria dado alvo. Eu falo que na nossa estratégia tem que ser 3 candles da mesma cor, sequenciais, respeitando os fundos e topos. Porém, tem um contexto. Aqui ele não teria dado a entrada, porque a entrada ocorre depois do terceiro candle. 1, 2, 3, com fundos ascendentes, topos ascendentes. Porém, ele teria que ter fechado acima dessa linha aqui, para dar uma entrada no rompimento dele até essa linha. Mas eu costumo dizer que, se tratando de fundo e martelo, a gente ignora a cor do primeiro candle. Também poderia ter sido feita nesta configuração, nossa estratégia aqui. Quem não conhece, vou deixar um vídeo no final aqui para estar conhecendo. 1, 2, 3 candles no rompimento dele, deu uma compra até a média. Ó. Tá vendo como respeita legal? Quanto teria sido o alvo aqui, no rompimento do candle? Vamos ver. 207 pontos do índice. Ele teria dado estratégia de novo aqui, ó. Fiz um outro fundo, 3 candles sequenciais da mesma cor. É uma estratégia bem simples, né? Na verdade, a gente calcula parâmetros matemáticos. Ela foi no primeiro alvo e no segundo alvo. Ó. Rompeu o terceiro candle, que foram respeitando fundos ascendentes e topos ascendentes. Aqui foi um movimento muito curto. Pode ver que ele tinha média de 20 segurando. Ele fez um pullback nela e foi no segundo alvo. O terceiro alvo seria aqui, terceiro e último. Quer deixar traçado para amanhã? Enquanto ele não perder esses fundos aqui. Quanto menos fundo ele perder, mais força ele tem para bater o nosso terceiro alvo amanhã. Tá vendo como funciona legal? Vamos ver no dólar, nos 15 minutos, se ela teria dado certo.
Nada mais é que cálculo matemático isso aqui, gente, tá bom? A gente trabalha em cima de métricas. Aí entendendo um pouco o contexto. Ela tem que ser um topo ou do fundo, nossa estratégia. Fez um fundo, fez um topo aqui, ó. 3 candles sequenciais. Fundos descendentes e topos descendentes. Então a gente traça a nossa FIBO modificada nele. Vamos ver. Ó, dentro da nossa estratégia, ela só dá uma segurança para a gente de alvos, entendeu? Então a gente consegue trabalhar em cima desses parâmetros. No rompimento desse terceiro candle teria dado a entrada, primeiro alvo e segundo alvo. Tem gente que continua replicando essa zona de 25% para baixo, para dar os próximos alvos. Eu não gosto porque quanto mais o preço vai, mais está esticado e a chance de reversão é maior. Tá vendo? Não chegou nem a pegar na próxima replicada, né, do alvo, diríamos assim. Aqui ela teria dado de novo, ó. Não é muito confiável, mas não deixa de ser um topinho, ó. O que teria acontecido? 3 candles sequenciais no rompimento. Estou testando aqui, gente. Isso aqui não é programado não, pode ser que dê errado. Foi, até passou. Rompimento do terceiro, deu primeiro alvo, segundo alvo. Vamos ver no fundo aqui, ó. O que aconteceu no fundo? 3 candles, 1, 2... Ah, não, aqui não. Aqui ele rompeu o fundo, então era inválido. Se tratando de um fundo, vamos testar aqui, ó, esse martelinho. Meio que um martelo, né? É sempre traçada de fundo, gente. De preferência, 3 candles da mesma cor. Olha, ela serviu no resto do dia. Ela serve como suporte de resistências também. Lógico, tem que ser os 3 candles da mesma cor. Porém, aqui não era nem um fundo aqui, digamos, né? O fundo verdadeiro é aqui. Então, a gente vai traçando e testando. Ó. Rompimento do terceiro candle. Bateu o primeiro alvo. Depois segurou aqui no fim do dia. Então, tem que ser assim. Tem que ser 3 candles sequenciais da mesma cor, tá, gente? Pode ver que aqui ele deu uma boa compra no índice. Então, tudo que é topo e fundo a gente pode calcular. Por exemplo, aqui não foi um topo, ó. 3 candles sequenciais. Então, a gente tem que, durante o dia, no candle de 15 minutos, lógico, vai testando, vai marcando, vai identificando os cenários. O primeiro alvo eu costumo dizer que sempre vai. Por mais que seja curto, um movimento muito curto, mas para entendimento de parâmetros, ó, ele sempre vai. Tá vendo? Aqui a gente fez, deu, né? O alvo. Aqui também deu. Vamos testar agora aqui, ó. Tá vendo? Ó? 3 candles da mesma cor vindo de um topo, sequenciais respeitando topos e fundos. Só por curiosidade. Não que a gente deva operar todos, tá, gente? Mas, por curiosidade, vamos ver como respeitam essas linhas. Ó, tá vendo? No rompimento do terceiro candle, ele fechou abaixo dessa linha, teria dado uma venda até o primeiro alvo. No caso, foi até o segundo alvo e segurou. Tá vendo como essa linha ela funciona bem como base no resto do dia? Ó que interessante. Tá vendo? Muito interessante isso, né? Aqui, no caso, ele teria dado até o primeiro alvo 135 pontos, no segundo alvo 310 pontos. Tá bom? Basicamente, foram essas análises que eu fiz hoje, gente. Eu não tenho uma estratégia só. Dependendo do contexto, eu acho que a gente tem que ser um trader completo. Lógico, dentro do gerenciamento, a gente tem que saber distinguir o que vai operar. Não dá para ficar operando cada dia uma coisa diferente, esperando o resultado sempre igual. Uma estratégia tem uma porcentagem de acerto, outra estratégia tem uma porcentagem. Se a gente misturar, pode acabar se perdendo um pouco. Mas, sabendo o que está fazendo, respeitando os movimentos certos, as horas certas de operar, esperando boas oportunidades, a gente consegue ter um bom resultado. Ó, aqui que interessante. Zonas. Acabou de me chamar a atenção aqui também, ó. Tá vendo essa região que a gente tinha dito aqui, ó? Como ela serve depois no resto do dia. Tá vendo? A gente tem que ir traçando, gente, rabiscando o gráfico e marcando as zonas, tá bom? Espero que não tenha ficado confuso. A gente traz um pouquinho de cada estratégia, dos contextos aqui que foi observado. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado do conteúdo. Amanhã traremos novos estudos. Aí, sexta-feira, amanhã, primeira sexta do mês, se eu não me engano, amanhã é o payroll, né? Então, amanhã tem que ficar um pouquinho esperto, porque é um pouquinho complicado, delicado de se operar no payroll. Tá bom, gente? Muito obrigado, boa sorte e fiquem com Deus.